Descansa e confia no Senhor. Descansar e confiar no Senhor é mais do que um conselho bonito, é uma guerra interior, é um desafio diário que exige entrega, fé e renúncia. Num mundo em que vivemos, onde tudo é corrido, onde as pressões são constantes e onde o medo parece ter endereço fixo dentro do nosso peito, descansar no Senhor parece impossível. Mas é justamente aí que a fé se revela. Quando não há outra saída visível, quando tudo desaba, quando o coração está em pedaços, é aí que Deus começa a reconstrução. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que só conseguiram vencer quando pararam de lutar com as próprias mãos e entregaram tudo nas mãos de Deus. Porque descansar não é desistir, confiar não é se acomodar, é saber que a nossa força tem limite, mas a dele é infinita, que a nossa visão é curta, mas a dele alcança além do horizonte. 1. Descansar é parar de controlar. Um dos maiores inimigos da confiança é a necessidade de controle. Queremos saber o que vai acontecer, como, quando e com quem. Queremos as respostas agora, mas Deus não trabalha sob pressão humana. Ele é soberano. Quando ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Salmos 46:10, não era um convite à passividade, mas um chamado à rendição. Aquietar é confiar que, mesmo sem entender, ele sabe o que está fazendo. José, por exemplo, não sabia por que foi traído pelos irmãos, nem por que foi jogado numa cisterna, nem por que foi parar na prisão injustamente. Mas ele descansou. Não ficou murmurando, nem questionando. Ele seguiu sendo fiel onde estava, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. E no tempo certo, Deus o colocou como governador do Egito. Descansar é saber que o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. 2. Confiar é continuar mesmo sem provas visíveis. Abraão foi chamado para sair da sua terra e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus não deu mapa, não explicou detalhes, não prometeu conforto, apenas disse, vai. E ele foi. Isso é fé, isso é confiança. Hoje queremos garantias antes de dar um passo. Queremos segurança antes de obedecer. Mas com Deus, primeiro vem a obediência, depois a revelação. Confiar é seguir mesmo sem provas, porque quem prometeu é fiel. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, homens e mulheres que não viram com os olhos, mas viram com o coração. 3. Quando tudo falha, Deus ainda é suficiente. Talvez você já tenha tentado de tudo, orado, jejuado, buscado, e mesmo assim nada mudou. A porta continua fechada, o diagnóstico continua difícil, a situação continua dolorosa. E talvez seu coração esteja gritando, onde está Deus? Ele está no mesmo lugar de sempre, no trono, reinando, governando, cuidando de cada detalhe, mesmo quando tudo parece fora do controle. No livro de Lamentações, em meio à dor da destruição de Jerusalém, o profeta Jeremias escreve, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 21 e 22. Mesmo no meio do caos, ele escolheu confiar, escolheu lembrar da fidelidade de Deus. Porque confiar é uma decisão, não uma emoção. 4. Descansar é admitir que você não pode tudo. A cultura moderna ensina que temos que ser fortes o tempo todo, que não podemos demonstrar fraqueza. Mas Deus opera no oposto. Ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quando Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da sua carne, Deus não tirou. Em vez disso, ensinou Paulo a depender mais, a descansar na graça. Descansar no Senhor é isso, saber que há limites e que está tudo bem não dar conta de tudo, porque a nossa suficiência não vem de nós, mas dele. Ele é a nossa força, nosso abrigo, nosso sustento. Quando descansamos nele, admitimos, Senhor, sozinho eu não consigo, toma o teu lugar. 5. A ansiedade é um sinal de que precisamos confiar mais. Jesus nos ensinou em Mateus 6, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã.
A ansiedade nasce quando tiramos os olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas quando olhou para o vento, afundou. E assim conosco. Quando focamos no problema, afundamos no medo, mas quando focamos em Jesus, andamos sobre impossibilidades. A ansiedade é como um alarme interno dizendo: você está tentando carregar o que não foi chamado a carregar. Confiança é saber lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 6. O descanso não é ausência de luta, é presença de paz. Descansar em Deus não significa que os problemas vão desaparecer, significa que você vai enfrentá-los com outra postura. A paz que Deus dá não é ausência de tempestade, é segurança em meio à tempestade. Jesus dormiu no barco enquanto os discípulos estavam apavorados com a tempestade, porque quem tem fé descansa até quando tudo balança. O descanso em Deus é essa confiança interna de que, mesmo quando tudo parece desabar, Ele continua no comando. E isso muda tudo. Quando você entende que Deus está contigo no barco, não importa quão altos sejam os ventos, você sabe que vai chegar do outro lado. 7. Confiar no Senhor é um estilo de vida. Não se trata apenas de um momento, é uma jornada. Confiar em Deus é algo que se aprende, com o tempo, com a dor, com a espera. Davi, por exemplo, aprendeu a confiar em Deus nos campos antes de enfrentar gigantes. Foi cuidando das ovelhas, matando leões e ursos, que ele construiu uma fé sólida. Então, quando o gigante apareceu, ele já sabia em quem cria. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confiar é entregar, e entregar é abrir mão. É dizer: Senhor, mesmo que não seja do meu jeito, eu creio que o teu jeito é melhor. 8. Deus não tarda, ele age no tempo certo. Uma das maiores dificuldades humanas é esperar. Queremos tudo para ontem, mas com Deus, os processos são importantes. Ele trabalha no tempo certo e não no nosso. Marta e Maria achavam que Jesus tinha demorado para chegar quando Lázaro morreu. Mas Jesus não chegou tarde. Ele chegou no tempo exato para manifestar a glória de Deus. Descansar é acreditar que o tempo dele é perfeito, que os atrasos humanos não anulam os propósitos divinos, que mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. 10. Quando você descansa, Deus trabalha. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é um princípio poderoso. Enquanto você tenta resolver com a força do seu braço, Deus aguarda. Mas quando você entrega, confia e descansa, Ele entra em ação. Não porque você mereça, mas porque Ele é Pai. Quantas vezes tentamos acelerar processos que Deus pediu para esperarmos, e nesse esforço, nos cansamos, nos frustramos, perdemos tempo e energia. Deus não quer ver você esgotado tentando fazer o que só Ele pode fazer. Ele quer que você viva a paz de quem sabe descansar enquanto o céu trabalha nos bastidores. 11. O descanso é uma arma contra o inimigo. O inimigo quer roubar a sua paz. Ele sabe que um coração inquieto é um coração vulnerável. Por isso, a Bíblia nos orienta a manter a mente firme no Senhor. Em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O descanso é uma blindagem espiritual. Quando você escolhe confiar, você está dizendo para o inferno: eu sei em quem tenho crido, e nada vai me tirar da presença do meu Deus. O inimigo pode tentar, mas ele nunca vencerá um coração que está firme no Senhor. Confiança se constrói na intimidade com Deus. É impossível confiar plenamente em quem você não conhece. Por isso, quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil será descansar.
A intimidade gera confiança. A oração profunda, o tempo com a palavra, o quebrantamento, tudo isso fortalece o seu coração para esperar com fé. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava intimidade. No deserto, nas cavernas, nos momentos de crise, ele não se afastava de Deus. Pelo contrário, corria para a presença. E é isso que precisamos aprender. Não corra de Deus, corra para Ele. No esconderijo do Altíssimo é onde encontramos força para confiar até o fim. Confiar não é parar, é saber a hora de esperar. Às vezes confundimos descanso com inércia, mas na Bíblia, descansar em Deus sempre vem acompanhado de atitude espiritual. Enquanto você descansa, você continua orando. Enquanto espera, continua adorando. Enquanto confia, continua obedecendo. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque não soube confiar. Murmuravam, duvidavam, queriam voltar ao Egito. E por isso muitos não entraram na terra prometida. Deus queria que eles aprendessem a depender totalmente dele, mas preferiram viver inquietos, e isso os atrasou. Descansar é confiar no processo, é saber que a promessa vai se cumprir, mas no tempo certo, não antes nem depois. E enquanto o tempo não chega, você segue firme, plantado na palavra, cheio de fé. 14. A fé que descansa atrai milagres. Deus se agrada da fé, e fé que descansa é a mais pura de todas. A mulher do fluxo de sangue creu que bastava tocar nas vestes de Jesus para ser curada, e foi. O centurião creu que Jesus nem precisava ir até a sua casa, bastava uma palavra, e a cura aconteceu. Quando você descansa no Senhor, você dá espaço para o céu agir sem interferência humana. Você libera sua fé com confiança. Você permite que os milagres aconteçam no tempo e da forma que Deus quiser. E quando o milagre vem, é sempre maior do que o que você esperava. 15. Deus conhece seu limite emocional. Talvez você esteja cansado demais. Talvez sua alma esteja ferida. Talvez sua fé esteja fraca. Mas Deus conhece o seu limite. Ele sabe o quanto você pode suportar. E no momento certo, Ele mesmo te levanta. Salmo 23 nos lembra que Ele refrigera minha alma. Não é você quem se cura, é Ele quem te restaura. Descanse nisso. Deus não quer sua força, Ele quer sua entrega. Se você não tem forças para orar, apenas diga: Senhor, estou aqui, me ajuda. Às vezes uma simples lágrima derramada na presença de Deus vale mais do que 1000 palavras, porque Ele entende cada suspiro. 16. O descanso em Deus renova as forças. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não cansa, renova. O mundo vai dizer que é perda de tempo, que você deveria agir, que precisa reagir rápido. Mas o céu te convida a confiar. Quando você descansa, sua alma respira. Quando você entrega, seu coração se acalma. Quando você confia, suas forças são multiplicadas, porque Deus nunca deixa de cuidar de quem espera nele. 17. O descanso revela maturidade espiritual. Descansar e confiar em Deus é uma prova de maturidade espiritual. Crianças espirituais querem tudo para agora, querem explicações, querem sentir, mas os maduros sabem que há um tempo para todas as coisas e que os processos divinos formam caráter, moldam o coração e preparam para algo maior. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, passou por processos, esperou o tempo certo, foi tentado, humilhado, traído e ainda assim permaneceu firme, porque ele sabia que no fim o propósito de Deus seria cumprido. E foi. O descanso é uma declaração de fé diante das circunstâncias. 18. Não existe descanso sem rendição. Talvez o motivo pelo qual você ainda não conseguiu descansar seja porque não se rendeu completamente.
Ainda há áreas que você tenta controlar: relacionamentos, finanças, futuro, saúde. Mas Deus não quer só uma parte, Ele quer tudo, rendição total. Romanos 12:1 nos exorta a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. É uma entrega contínua, um altar que precisa ser reerguido todos os dias. Quando você se rende, você para de lutar com Deus. E quando para de lutar, a paz começa a invadir sua alma. 19. Deus está cuidando de detalhes que você nem imagina. Enquanto você chora, Deus já está movendo corações. Enquanto você ora, Ele está trabalhando em ambientes que você não tem acesso. Descansar no Senhor é também confiar que Ele vê o que você não vê, que Ele está tratando o invisível, mudando o que está oculto e preparando tudo para que, no tempo certo, as peças se encaixem. Quantas vezes oramos por algo e achamos que Deus está demorando, quando na verdade Ele só está organizando o caminho. Ele está ajustando o coração das pessoas envolvidas, fechando portas erradas, protegendo você de armadilhas que nem percebe. Confie, o cuidado de Deus vai além do que os seus olhos alcançam. Ele é o Deus do detalhe, nada passa despercebido. 20. Quando tudo parecer desmoronar, confie ainda mais. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas o verdadeiro descanso acontece quando tudo foge do controle humano. Quando a porta fecha, quando a notícia ruim chega, quando o chão parece sumir. É nesse lugar que a fé genuína nasce. É aí que o Espírito aprende a dizer: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17 e 18. O descanso não é ausência de dor, é presença de fé. A confiança não é ausência de luta, é certeza de que no fim Deus vai vencer. O apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo açoitado, mesmo perseguido, escrevia sobre alegria, paz e contentamento, porque ele sabia: a prisão não limita Deus, as correntes não anulam a promessa, e o sofrimento não diminui o amor do Pai. 21. O descanso te leva para um lugar mais alto. Quem descansa em Deus sobe para outro nível espiritual. Você para de reagir como o mundo reage, para de agir com desespero, passa a enxergar com os olhos da fé. Você entende que há uma dimensão onde a paz de Deus governa mesmo no meio da guerra, onde a voz do Espírito é mais alta que o barulho das circunstâncias. Jesus, diante da cruz, não se desesperou. Ele suou sangue, sim, chorou, sim, mas em todo o tempo estava rendido à vontade do Pai. Se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Isso é descanso, isso é confiança, e por isso ele venceu. 22. Descanse mesmo que os outros não entendam. Haverá momentos em que as pessoas vão te criticar por estar parado, quando esperam que você reaja com pressa. Vão dizer que você está sendo passivo, quando na verdade está sendo obediente. Quem confia em Deus muitas vezes vai parecer tolo aos olhos do mundo, mas o tempo sempre revela quem estava certo. Noé construiu uma arca sem sinal de chuva. Abraão subiu um monte para sacrificar o próprio filho, acreditando que Deus proveria. Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro, quando todos diziam que já era tarde. A confiança verdadeira não busca agradar a opinião pública. Ela se apoia exclusivamente na direção divina. 23. Confiar é permitir que Deus seja Deus. Muitos querem um Deus que abençoe seus planos, mas poucos querem um Deus que mude os planos por completo. O verdadeiro descanso está em deixar Deus ser Deus. Ele pode dizer sim, não ou espere. E todas as respostas dele são boas, agradáveis e perfeitas, mesmo quando doem. Isaías 55:9 nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Confiar é admitir que o nosso entendimento é limitado, que não vemos tudo, e que por isso a melhor decisão sempre será se render à vontade dele.
24. O descanso é uma escolha diária. Não basta descansar uma vez. Todos os dias o medo vai tentar voltar. A ansiedade vai tentar te dominar. A dúvida vai bater a porta. E você vai ter que escolher novamente confiar. Vai ter que entregar novamente o controle. Vai ter que lembrar: Deus está no controle. Ele cuida de mim. A confiança não é um sentimento, é uma decisão. E como toda decisão, ela precisa ser renovada. Você precisa se lembrar constantemente das promessas. Precisa alimentar a fé, rejeitar a incredulidade, calar as vozes que tentam roubar sua paz. E para isso, você vai precisar da presença de Deus, da palavra, da oração constante. 25. Deus nunca falha. Essa é a verdade final e inegociável. O motivo pelo qual você pode descansar e confiar é simples. Deus nunca falha. Ele não mente, não se esquece, não abandona, não desiste. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumprirá. Pode demorar, pode parecer impossível, mas ele é fiel. Você pode não entender o processo, mas pode confiar no caráter de Deus. Ele é bom, ele é justo, ele é amor, e quem descansa nele nunca será envergonhado. Conclusão: entrega total, confiança plena, descanso verdadeiro. Descansar e confiar no Senhor é um convite divino para todos os que estão cansados, aflitos, sobrecarregados. Jesus mesmo disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso não é apenas um alívio temporário, é uma cura profunda, uma transformação de dentro para fora, um lugar onde a alma encontra abrigo, onde o coração volta a bater em paz, onde a mente para de correr em círculos, onde o espírito se acalma e volta a confiar como uma criança no colo do Pai. Então, se hoje você se sente cansado, se tudo parece pesado demais, se a vida tem exigido mais do que você pode dar, faça uma pausa. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Toma o Teu lugar, me guia com a Tua mão, e enquanto o mundo tenta me roubar a paz, eu escolho Te adorar, porque o Senhor é fiel, e tudo que está nas Tuas mãos está seguro.